Bom dia, minhas irmãs, meus irmãos, familiares, amigos. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais um devocional em nome de Jesus. Eu convido a você que está chegando aí neste vídeo a orar comigo. Amém? Ore comigo aqui, eu estarei consagrando a minha vida, esse devocional, a sua vida ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, eu consagro aqui esse devocional, consagro, Senhor, a minha vida, o meu lar, a minha família e todos os meus irmãos e irmãs que estarão assistindo esse devocional. Espírito Santo, seja bem-vindo em minha vida, seja bem-vindo em minha casa, em minha família, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus de poder, Deus de mistério, venha falar conosco, Pai, através do devocional. Fala no oculto, no profundo e no escondido também através da palavra. Em nome de Jesus, Senhor, meu Deus, visita cada irmão, cada irmã, cada familiares, amigos, vizinhos, até mesmo os que estão no trabalho, estão trabalhando neste momento, que o Senhor vai visitando, meu Deus, em nome de Jesus. É o que eu vos peço, Senhor, e que eu diminua para que tu cresças e apareça, porque toda honra, toda glória é dada a ti, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, minhas irmãs. Quem estiver chegando aí pela primeira vez, eu já convido você a se inscrever aqui no canal, ativar aí o sininho das notificações, para as notificações chegar até você, em nome de Jesus, amém? E compartilhar esse devocional. E deixa a tua curtida em nome de Jesus. E a palavra que o Senhor me deu, né, para estar trazendo aqui no dia de hoje, se encontra ali no livro de Marcos, capítulo 9, livro de Marcos, capítulo 9, versículo de número 14, que vai falar sobre o jovem lunático. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas se disputavam com eles, e logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram, e perguntou aos escribas: que é que discutes com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele, respondendo, lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei um. E trouxeram, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo-o endemoniado por terra, revolvia-se espumando, e perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entras mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nos expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma,
a não ser com oração e jejuns. Olha só, meus irmãos, minhas irmãs, aqui a palavra do Senhor fala, né, que aquele jovem lunático, ele, quando ele via um fogo, ele se jogava no fogo. Quando ele via uma água, ele se jogava na água. Mas isso eram os espíritos imundos que se apoderavam daquele jovem lunático ali e fazia com que ele se jogasse no fogo, se jogasse na água, né? E ali, quando os discípulos de Jesus estavam ali, aí o pai do menino pediu, né, que se eles podiam fazer alguma coisa, expulsar, só que os discípulos, eles não conseguiram expulsar o demônio que se apoderava daquele jovem. E ali, quando o pai do rapaz chegou e viu Jesus, perguntou: mestre, pode nos ajudar? Né? Porque ali nós precisamos de ajuda. E ali o pai do rapaz pediu ajuda a Jesus. E Jesus fez apenas uma pergunta para ele, que se ele cresce, né? Se tu crê, tu podes crer, tudo é possível que crê. Porque quando a pessoa crê, há possibilidade de Jesus fazer o milagre acontecer. Mas quando a pessoa não crê e se duvidar, deixar a dúvida entrar, não tem como Jesus fazer o milagre acontecer. Porque Deus, ele não trabalha, Jesus, ele não trabalha em meio à dúvida, né? Ele não trabalha. Então, ali, quando Jesus fez aquela pergunta para o pai do menino, ele falou: sim, Senhor, eu creio que meu filho será curado, eu creio que meu filho será liberto. E ali, quando ele falou que cria em Jesus, ali Jesus pôde expulsar aqueles demônios, né, que estavam naquele rapaz. E ali, aquele rapaz, ele ficou liberto, ele ficou curado, e ele foi uma outra pessoa, ele passou a ser um outro rapaz, foi transformado, foi liberto, glória a Deus. Ele vivia, né, ali sendo escravizado pelaquele demônio. Eu quero dizer a vocês, meus irmãos, quantas pessoas não estão sendo escravizadas pelo um demônio, né, imundo, né? Muitas pessoas que estão nos vícios do álcool, né, de cigarro, de bebidas, de entorpecentes ali, mas o Senhor, ele chegou na vida daquele jovem e ali tudo mudou, glória a Deus, e disse-lhe que esta casta não pode sair com coisa alguma. Quando os discípulos ali perguntaram para ele por que eles não conseguiram expulsar aquele demônio que estava naquele rapaz, né? Por quê? Porque tem caça de demônio. Aquele rapaz estava com caça de demônios. Eram legiões de demônios. E para expulsar tem que ser só com jejum e oração, porque senão não é possível expulsar para que uma pessoa venha ser liberta. Amém? Essa palavra que o Senhor me entregou aqui para estar trazendo hoje no devocional de hoje, em nome de Jesus. E então fica assim que o jejum, né, é muito importante. O jejum é muito importante, até mesmo quando você vier ser afrontado, né, por algum espírito imundo, você saber expulsar, você ter autoridade para expulsar em nome de Jesus, amém? Porque só consegue expulsar também em nome de Jesus. Glória a Deus, e deixa essa palavra, esse devocional de hoje para a sua meditação em nome de Jesus, amém? Eu quero estar orando aqui, orando, Pai Nosso, a oração que o Senhor deixou para nós orarmos, em nome de Jesus. E desde já agradecer você que chegou até aqui nesse devocional de hoje. Você chegou aqui para estar se alimentando da palavra de hoje, porque Deus te trouxe aqui, em nome de Jesus. Amém? Convido você a orar comigo. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder,
a honra e a glória e para todos sempre. E você que crê, declara aí um amém e graças a Deus. Se você ainda não deixou a tua curtida, deixa a tua curtida, deixa o teu pedido de oração aí, um comentário aí nos comentários, amém? E não esqueça de compartilhar e se inscrever aqui no canal. Compartilha com 8, com 10 pessoas, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, o teu lar e a tua família, em nome de Jesus.